Olá, turminha, boa tarde. Tudo bem com vocês? A tia Gisele está dando uma passadinha aqui rapidinho para contar uma nova história. E a história é Meninos de Todas as Cores, de Luísa Soares. E a história começa assim. Era uma vez um menino branco que vivia numa terra onde só existiam meninos brancos. E ali eles brincavam e diziam: tão bom ser branquinho como açúcar, como leite, como boneco de neve. Mas um dia, o menino branco resolveu partir e foi parar num lugar onde tinha meninos de outra cor. E ele ficou pensando assim: que legal ser amarelo! Amarelo assim como o sol, amarelo assim como o girassol, como a areia. Mas então o menino branco resolveu partir e foi parar num outro lugar mais distante, onde ele viu que tinha meninos de outra cor. Fez amizade e foi brincar. E ficou pensando assim: que legal ser preto, preto como a noite, preto como o pneu, como a jabuticaba, como as estradas. Mas o menino branco resolveu partir e ir para um outro lugar mais distante. E ali ele viu que tinha meninos de outra cor e resolveu fazer amizade. Foi brincar e ficou pensando assim: que legal ser vermelho! Vermelho assim como a fogueira, como a cereja, igual a maçã. Mas o menino branco resolveu partir e foi para um outro lugar, mais distante. E ele viu que ali tinham meninos de outra cor. Fez amizade e foi brincar. E ficou pensando assim: que legal ser marrom! Marrom assim como a terra, marrom como o tronco das árvores, marrom como o chocolate. E o menino branco resolveu partir e resolveu voltar para o lugar onde tinham meninos iguaizinhos a ele, branco, branco como o açúcar. E então ficou pensando: amarelo como o sol, preto como o pneu, vermelho como a fogueira, marrom como o chocolate. Resolveu fazer um lindo desenho onde pintou meninos de todas as cores. E assim termina a nossa história. Um beijo grande para vocês. Mua!